Dor de cabeça para motoristas e principalmente para comerciantes. As obras da Avenida Brasil e Mogiana, em Ribeirão, estão paradas e não tem data para serem retomadas. O secretário responsável fala em pedido de reajuste financeiro do contrato. Na primeira tentativa de acesso pela Avenida Mogiana, há placa indicando o desvio. Todo o transtorno no trânsito começou no final de 2019. Eles começaram super rápido, levantaram a estrutura bem rápido, tinha muita gente trabalhando, mas depois foi decorrendo, foi passando o tempo e está abandonado, completamente abandonado agora, já não tem mais ninguém trabalhando. As intervenções fazem parte do grande programa Ribeirão Mobilidade, um investimento que na cidade toda era de mais de 310 milhões de reais. Orçamento do PAC e de outras fontes de recursos, como os financiamentos. Só que na obra do viaduto da Avenida Brasil foram destinados quase 20 milhões. Dentro do planejamento da construtora, uma ampliação da avenida, obrigando os proprietários dos imóveis a uma reforma por conta própria, construindo um recuo. Coloquei o dinheiro do bolso para afastar o imóvel e até agora não recebi, eles não pagam as indenizações. A maioria que não recebeu. A gente precisou vir de final de semana, feriado, para trabalhar, para poder recuar o mais rápido possível, porque eles estavam pressionando nós. Em todo momento eles pediram para fazer, a gente vai tirar do nosso bolso, do bolso da empresa, para depois receber o dinheiro que está previsto. O supermercado que ocupava esse prédio deixou o local. Quem que vai pagar esse prejuízo? E está parado. Isso aqui, pelo jeito, vai muito tempo. Se começasse hoje a construir, no mínimo vai um ano. Quer dizer, mais um ano de prejuízo, só para você ter uma ideia. O entorno da rotatória que liga a Avenida Mogiana com a Brasil teve o trânsito interrompido, contando hoje apenas com acesso local. E foi por essa falta de movimento que muitas empresas daqui chegaram a falir. Uma queda bem gritante no movimento aqui da nossa empresa e as empresas ao redor também, que algumas já nem existem mais, algumas já faliram e outras tiveram que mudar o ponto devido às interrupções aí da obra. Era um desvio diferente, era uma situação diferente, a rua de cima era bloqueada, a de baixo também, então assim, cada dia era uma novidade, uma surpresa. Além de todo esse transtorno no trânsito, a paralisação das atividades de trabalho. Por aqui tem muita tubulação, trechos quebrados, mas nada de evolução. Essas placas, por exemplo, são para o calçamento, mas estão só empilhadas aqui. A obra iniciou, parou e infelizmente está abandonada e está trazendo até um risco para nós, aí, em questão até mesmo de segurança. Como que fica para os clientes de vocês? Tem que ter todo um jogo de cintura para falar, olha, tem a obra assim, mas você tem que pegar um retorno, você tem que fazer o contorno. Sim, tem isso também. A gente tem que ter esse papo com o cliente para poder explicar de novo e ainda assim, às vezes, o cliente tem muita dificuldade para chegar aqui. A gente liga na prefeitura, eles não têm previsão de terminar e a obra está bem parada, a gente não vê ninguém ali, ninguém trabalhando. Os comerciantes chegaram a acreditar que o trecho era melhor antes de começar qualquer obra. Antes da obra era muito mais fácil, era só a gente pegar a Avenida Mogiana, hoje a gente tem que dar maior retorno para vir para cá, muito buraco, teve uma época que a gente teve que pegar a rua de terra. Foi uma expectativa bem grande para nós de início, né? De repente, quando a gente se deparou com a obra seria parada, aí foi um susto para nós aqui dessa região aqui. Agora, se eles tivessem feito uma coisa por vez, tudo bem. Só que eles lascou os comerciantes todos aqui. A prefeitura não está contente com o atraso das obras. Nós também gostaríamos que ela tivesse seguido o seu curso normal como estava, né? O secretário de Obras Públicas explica que a construtora responsável solicitou uma reavaliação financeira do contrato, o que está em tratativa, na expectativa, então, de chegar a um acordo ainda esse mês. É uma situação prevista em lei, eles têm direito a isso, né? E nós estamos trabalhando, prefeitura e empresa, para chegarmos vamos dizer assim, a um índice onde possa ser construída a obra e a prefeitura também tem o interesse público preservado. O grande motivo teria sido o aumento que os materiais principais da construção civil, o aço e o concreto, sofreram nesse período da pandemia. O problema acaba deixando as obras da construção do viaduto sem uma data para terminar. Caso não seja possível, né, o que a gente não gostaria que acontecesse, não seja possível chegar a um entendimento,
Então, o único caminho é o rompimento do contrato e uma nova empresa para executar o serviço que ali está. Thaís Mantuani para o Jornal da Clube. Obras paradas com transtornos para os motoristas, até os pedestres, claro. Para a gente falar mais sobre esse assunto, eu converso aqui no canal digital da Clube com o cientista político, o José Elias Domingos. Zé, a Prefeitura fala que a construtora responsável pela obra fez o pedido de reajuste dos valores do contrato. É uma justificativa aceitada para a paralisação de todo o trabalho? Boa tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Veja bem, a construtora, o que ela está alegando, né? É bom esclarecer isso, que houve no período da execução das obras uma significativa alta no preço dos materiais, tá? Principalmente do aço. Então, isso acabou encarecendo a obra de um contexto geral. Claro, a Prefeitura sabe disso e a própria empresa sabe que é preciso levar em conta, né, essas oscilações do preço do minério de ferro, desvalorização cambial frente ao dólar, né, que são fatores que vêm impactando a economia de uma forma geral. A questão é que mesmo esse tipo de oscilação, ela pode ter um tipo de previsibilidade no planejamento orçamentário de qualquer licitação, tá? Ainda mais se tratando de dinheiro público. Essas situações, elas são passíveis de contratualmente de revisão. Só que a questão é, não pode haver ônus significativo para o poder contratante, porque esse ônus, ele recai sobre quem? Sobre a população de Ribeirão Preto, sobre o poder público. Falta empenho desse poder público, Zé, em buscar soluções e não ficar apontando justificativa para a paralisação dessa obra? Então, André, nós temos 3 grandes obras paralisadas, né? E essas obras paralisadas significam o quê? Estão prejudicando diretamente a dinâmica da mobilidade urbana nessas regiões. E isso impacta diretamente, como a matéria mostrou, no fluxo do comércio local. O que a gente espera com urgência? É a agilidade do poder público para resolver esse impasse, sabe? O contrato, mesmo passível de alguns aditamentos e reajustes, eles fundamentam uma garantia legal entre as partes, né? Ou seja, ele precisa ser cumprido, inclusive em relação aos prazos de conclusão. Tudo precisa ser debatido com o máximo de agilidade na análise do pedido de revisão, sempre respeitando as cláusulas contratuais. A reportagem mostrou que muitos pontos comerciais já foram desocupados, inclusive empresários faliram. É um efeito que vai além do transtorno urbano? É inadmissível, ainda mais num momento como esse, né? Inadmissível a ideia de que qualquer empreendimento possa sofrer algum tipo de prejuízo, André, por conta do atraso ou a não conclusão de uma obra pública. Eu volto a enfatizar, são 3 grandes obras com atraso no cronograma de execução. Elas foram contratadas pelo valor aproximado de 54 milhões. O impacto da conjuntura econômica de crise que nós estamos vivendo atualmente no país, ele é potencializado no comerciante de Ribeirão por conta desse tipo de situação. Essa estrutura urbana da cidade tem que ser repensada, Zé, enquanto o fim dessa obra não acontece? Sem dúvidas, né? Essa ponderação crítica que a gente vem fazendo, ela é muito importante. Mas isso não significa o não reconhecimento da importância no programa de mobilidade urbana, né? Esse programa é um programa muito grande, é um dos maiores conjuntos de obra de infraestrutura viária da história da cidade. A questão é, essas ponderações vêm no sentido de cobrar agilidade, porque a população quer ver essas obras prontas. José Elias Domingos, cientista político, muitíssimo obrigado mais uma vez, pela sua gentileza, a sua participação aqui, ajudando a esclarecer os problemas de Ribeirão. Um forte abraço, André, um forte abraço a todos, uma ótima tarde, viu? Igualmente, até mais.